Débora sempre soube que Luís a enxergava como uma menina. Aos 19 anos, ela não era mais a garotinha de antes. Mas para ele, seu tio postiço, parecia que o tempo não havia passado. Desde pequena, sempre teve uma admiração por ele. Luís era diferente dos outros homens da família. Alto, maduro, de olhar sério e presença marcante. Quando entrou na adolescência, aquela admiração infantil se transformou em algo mais perigoso. Agora, morando na casa dele para estudar na faculdade, Débora se divertia testando seus limites. Provocá-lo era seu passatempo favorito. Andava pela casa com camisetas largas sem sutiã, shorts que mal cobriam suas pernas e sempre o chamava de um jeito doce e arrastado. Às vezes, quando Luís chegava do trabalho, ela o esperava no sofá, deitada de bruços, mexendo no celular, balançando os pés no ar e mordendo o lábio, como se estivesse alheia à presença dele. Mas ela percebia tudo. Os olhares rápidos, a forma como ele pigarreava antes de falar com ela, o jeito como evitava encará-la por muito tempo. Luís tentava fingir que não a notava. Mas Débora sabia que estava vencendo essa batalha silenciosa. A casa era espaçosa, mas Débora sempre inventava desculpas para se enfiar no espaço de Luís. Gostava de esperar a madrugada para se jogar no sofá ao lado dele. Quando ele estava assistindo TV. Você sempre dorme tarde, tio, dizia com a voz mansa, encostando a cabeça no ombro dele, sentindo o perfume amadeirado que tanto a atraía. Luís se mexia desconfortável, mas nunca a afastava. Apenas soltava um suspiro e mudava de canal. Você devia dormir mais cedo. Débora, então me leva para a cama. Ela adorava soltar essas pequenas frases de duplo sentido e ver o maxilar dele travar. Mas, no fim, Luís apenas revirava os olhos, se levantava e estendia a mão para ela. Débora pegava os dedos dele de leve como se fosse uma princesa sendo guiada e caminhava até o quarto. Isso virou um ritual. Ele a acompanhava até a cama. Puxava o cobertor até seus ombros e, antes de sair, depositava um beijo suave em sua testa. Boa noite, Débora. E então saía. Como se não sentisse nada. Como se aquele jogo de sedução não estivesse acontecendo. Débora ficava ali, olhando para o teto, sentindo o coração pulsar de ansiedade e frustração. Até quando Luís resistiria? Naquela noite, ela decidiu que as coisas precisavam mudar. Ficou esperando Luís chegar, sentada na cama, de camisola fina e sem nada por baixo. Quando ele abriu a porta para acompanhá-la até o quarto, como sempre fazia, Débora sorriu e puxou o lençol. Hoje eu já me arrumei sozinha. Mas ainda preciso do beijo de boa noite. Luís hesitou por um segundo. Ela percebeu. Observou seus olhos passearem pelo tecido leve que delineava seu corpo. Percebeu a forma como ele umedeceu os lábios sem perceber. Mas ele tentou disfarçar. Deu um passo à frente. Inclinou-se sobre ela e encostou os lábios na testa de Débora. Foi um erro. Antes que ele pudesse se afastar, Débora segurou sua nuca com firmeza e deixou que seus lábios roçassem nos dele. A respiração de Luís ficou entrecortada. Sua mão pousou no colchão ao lado do corpo dela, como se precisasse de apoio. Foi um instante, um momento em que tudo poderia mudar. Mas Luís se afastou, abruptamente, respirando fundo. Isso não pode acontecer, disse sua voz rouca, um tom que Débora nunca tinha ouvido antes. Ela inclinou a cabeça de lado, mordendo o lábio. Desafiadora. Tem certeza? Ele fechou os olhos por um segundo, como se precisasse recuperar o controle. Boa noite, Débora, e saiu do quarto, deixando-a com o gosto de frustração nos lábios. Mas naquela noite, Débora soube que ele estava no limite. Era só uma questão de tempo. Luís não conseguiu dormir naquela noite. A sensação dos lábios de Débora roçando os seus continuava queimando em sua pele. O cheiro adocicado dela, o calor do corpo sob o tecido fino da camisola. Tudo aquilo o estava enlouquecendo. Ele rolou na cama, praguejando contra si mesmo. O que diabos estava acontecendo com ele? Era errado. Débora era jovem demais. Além disso, ele era visto como uma espécie de tio para ela. Mesmo que o laço de sangue não existisse, a relação já era complicada o suficiente. Mas ela não tornava nada fácil. Desde que começou a morar com ele, Débora fazia questão de testar seus limites. Luís tentava se convencer de que era coisa da cabeça dele.
que ela apenas gostava de brincar, sem realmente entender o que estava fazendo. Mas a verdade era que Débora sabia exatamente o que estava fazendo. Na manhã seguinte, ele evitou olhar para ela. Quando entrou na cozinha, Débora estava sentada na bancada, tomando café, vestindo apenas uma blusa fina que mal cobria a curva das coxas. Bom dia, tio, disse com um sorriso travesso, mexendo a colher dentro da xícara. Luís pigarriou, abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água, tentando ignorá-la. Dormiu bem? Ela perguntou com um tom de provocação na voz. Ele não respondeu, apenas virou o copo d'água de uma vez, como se aquilo pudesse acalmar o fogo que queimava dentro dele. Débora soltou um risinho e voltou a mexer no celular. Luís percebeu como os botões da camisa estavam abertos o suficiente para revelar a curva dos seios. Engoliu seco e saiu da cozinha antes que perdesse o controle. As noites continuaram iguais. Luís sempre levava Débora para a cama. Ajeitava o cobertor sobre seu corpo e lhe dava um beijo na testa. E Débora esperava. Cada noite era um jogo silencioso. Uma batalha de resistência que Luís estava prestes a perder. Ela não forçava nada, mas fazia questão de se deitar com as pernas descobertas, os olhos brilhando no escuro, os lábios entreabertos, como se estivesse sempre esperando que ele cedesse. E Luís ficava ali, parado ao lado da cama por segundos a mais do que deveria, lutando contra si mesmo. Até que uma noite tudo mudou. Débora decidiu ir além. Quando Luís entrou no quarto para sua rotina de sempre, ela já estava deitada, mas dessa vez, sem cobertas cobrindo seu corpo. A camisola de seda moldava suas curvas de um jeito perigoso. E as alças finas tinham escorregado de seus ombros. Ela não disse nada, apenas olhou para ele com um sorriso inocente. Luís ficou imóvel. O ar pareceu se tornar denso, pesado. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fechou em seguida. Foi até a cama tentando ignorar o óbvio. Puxou o lençol para cobri-la e inclinou-se para o beijo de sempre. Mas no instante em que seus lábios tocaram sua testa, Débora deslizou a mão por trás do pescoço dele e o puxou para mais perto. Dessa vez, ela não apenas roçou os lábios nos dele. Ela o beijou, suave no início, um convite silencioso. Mas quando percebeu que Luís não recuava, aprofundou o beijo, deixando seus lábios se moldarem aos dele, sua língua roçando de leve, testando, provocando. Luís segurou firme nos lençóis, como se estivesse lutando contra si mesmo. Mas quando Débora deslizou a mão por seu peito, ele perdeu o controle. O beijo se tornou urgente, faminto. Luís segurou sua cintura, puxando-a para perto, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Os dedos de Débora exploraram seus ombros, seu peito, descendo lentamente. Ela queria sentir tudo. Queria que ele finalmente se entregasse. Mas então, como se um choque de realidade o atingisse, Luís se afastou de repente, respirando pesadamente. Isso é errado, murmurou, passando a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Débora o olhou, os olhos brilhando no escuro. Então, por que você não consegue parar? Luís fechou os olhos, tentando recuperar o controle. Vá dormir, Débora. E saiu do quarto antes que pudesse cometer um erro do qual não conseguiria voltar atrás. Mas ambos sabiam que aquela barreira estava prestes a cair. Era só uma questão de tempo. Luís não conseguiu escapar daquela sensação sufocante. Desde o beijo da noite anterior, tudo nele parecia estar em guerra. Ele tentou agir normalmente. Tentou evitar Débora. Mas era impossível. Ela estava ali o tempo todo, esbarrando nele, sorrindo daquele jeito malicioso, fingindo que nada demais havia acontecido. Mas aconteceu. E agora, toda vez que ele a olhava, sentia o gosto do pecado nos lábios. No fim da tarde, quando chegou do trabalho, encontrou Débora deitada no sofá da sala, com uma perna dobrada e outra esticada, mexendo no celular. Ela usava um short minúsculo e a blusa caída no ombro revelava um pedaço da alça do sutiã. Ela ergueu os olhos e sorriu. Oi, tio. Como foi o trabalho? Luís largou a mochila no canto e suspirou. Normal. Débora mordeu o lábio, olhando para ele, de forma intensa. Você está estranho? Você que está inventando coisa. Ela riu baixo, se levantando devagar, alongando o corpo como se não percebesse o efeito que causava nele.
se você diz. E então caminhou até a cozinha, rebolando suavemente, deixando Luís ali, travado. Ele fechou os olhos por um segundo e praguejou baixinho. Aquilo precisava parar, ou precisava acontecer de uma vez. Quando a noite chegou, Luís decidiu que não iria até o quarto de Débora. Não queria se arriscar mais. Mas, quando olhou o relógio e percebeu que já passava da meia-noite, sentiu um peso no peito. E se ela estivesse esperando? Suspirou, vencido, e foi até lá. Quando abriu a porta, viu Débora deitada, virada de lado, como se já estivesse dormindo. O lençol cobria apenas parte de seu corpo, e sua respiração era lenta e profunda. Por um instante, ele hesitou, mas então se aproximou, como sempre fazia. Puxou o cobertor sobre ela e se inclinou para o beijo de boa noite. No instante em que seus lábios tocaram sua testa, Débora abriu os olhos. Eu sabia que você viria. Sussurrou. Luís se afastou levemente, mas antes que pudesse se erguer por completo, Débora deslizou a mão pelo braço dele e o puxou. Ele perdeu o equilíbrio e caiu sobre a cama, seu corpo ficando perigosamente perto do dela. Seus olhos se encontraram no escuro. O silêncio era denso, o ar carregado de algo inegável. Débora. SHHH. Os dedos dela subiram devagar pelo peito dele, deslizando até sua nuca, puxando-o para mais perto. Luís sentia sua respiração acelerar. Sentia o calor do corpo dela sob o lençol. Ele sabia que, se não saísse naquele instante, não conseguiria mais parar. Mas ele não saiu. Débora ergueu o rosto e encostou seus lábios nos dele. Num beijo suave, diferente do anterior. Não era apenas provocação. Era algo mais profundo, mais intenso. E Luís cedeu. Seus braços envolveram a cintura dela, puxando-a contra si. O beijo se aprofundou, as mãos explorando com delicadeza, mas também com fome. Débora gemeu baixinho contra os lábios dele. E aquilo foi o estopim. Luís a virou sobre a cama, seu corpo cobrindo o dela. As mãos deslizaram por suas coxas, apertando sua pele macia, subindo devagar, sentindo cada curva. Débora arqueou as costas, seus dedos cravando nos ombros dele como se pedisse mais. E naquela noite, Luís finalmente entendeu que não havia mais volta. Luís sentia sua respiração acelerada. Débora estava ali, tão perto, o corpo quente sob suas mãos, os olhos brilhando no escuro. Ele sabia que aquele momento era um ponto sem retorno. Ela o olhava sem hesitação, os lábios entreabertos, o peito subindo e descendo devagar. O silêncio entre os dois era preenchido apenas pela respiração carregada de expectativa. Luís, ela sussurrou, os dedos deslizando levemente pela nuca dele, traçando um caminho delicado e intencional. Seu nome nos lábios dela o fez fechar os olhos por um instante, tentando recuperar o controle, mas era difícil resistir quando tudo nela parecia um convite irresistível. Débora não precisou dizer mais nada. O olhar dela pedia uma resposta. Um gesto. Qualquer coisa que rompesse aquela linha invisível entre os dois. Luís deslizou as mãos até a cintura dela, sentindo sua pele quente sob o tecido fino da camisola. Ele poderia recuar, poderia se levantar, sair do corpo, sair do quarto, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas não queria. Débora aproximou o rosto, roçando os lábios nos dele num toque leve, como se estivesse testando sua resistência. E Luís cedeu. O beijo começou suave, exploratório, mas logo se tornou mais profundo. Ele a puxou para mais perto, sentindo o encaixe perfeito dos corpos, o calor que aumentava a cada toque. As mãos de Débora deslizavam pelos ombros dele, subindo para entrelaçar os dedos em seus cabelos, puxando-o para mais perto. Os movimentos eram lentos, como se quisessem prolongar cada sensação, cada segundo daquela entrega silenciosa. O tempo parecia suspenso. Nada mais existia além dos dois, das respirações entrecortadas, dos olhares carregados de desejo e incerteza. Mas então, Luís parou. Ele segurou o rosto de Débora entre as mãos e encostou sua testa na dela, tentando recuperar o controle da situação. Débora, sua voz saiu rouca, carregada de algo que ela não soube decifrar de imediato. Ela não disse nada, apenas esperou. Luís suspirou, os dedos acariciando levemente sua pele. Isso não é algo para ser feito no impulso. Débora o olhou nos olhos.
mordendo de leve o lábio inferior antes de sussurrar. Quem disse que é impulso? Luiz sentiu o coração bater mais forte. Havia algo na maneira como ela o encarava que o fazia perceber o óbvio. Aquilo não era apenas um jogo. Não era apenas provocação. Ela queria mais do que apenas aquele momento. E isso mudava tudo. Luiz deslizou os dedos pelo rosto dela, observando cada detalhe, como se quisesse gravar aquela imagem na memória. Então, com um último beijo demorado em sua testa, ele se afastou. A gente precisa fazer isso do jeito certo. Débora franziu a testa, confusa. O jeito certo? Ele sorriu de canto, os olhos ainda carregados de desejo. Sim, se vamos cruzar essa linha. Não quero que seja às escondidas. Débora sentiu seu coração acelerar. O que ele estava dizendo? Antes que ela pudesse perguntar, Luiz se levantou, ajeitou os cabelos e soltou um último suspiro pesado. Boa noite, Débora. E saiu do quarto, deixando-a ali com o coração disparado e a mente fervilhando de possibilidades. O jogo havia acabado. Agora era algo real. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para Débora. Luiz tentava manter a distância, mas a tensão entre eles se tornava cada vez mais insustentável. Ela via nos olhos dele o desejo contido, o esforço para manter o controle. E isso só a fazia querer mais. Porém, diferente de antes, ela percebeu que não queria apenas um momento de impulso. Queria que Luiz a escolhesse por inteiro. Sem medo, sem culpa. No fundo, sabia que ele queria o mesmo. Naquela noite, Débora não esperou que Luiz fosse até o seu quarto. Em vez disso, foi ela quem tomou a iniciativa. Descalça, caminhou até o quarto dele, a camisola deslizando suavemente sobre sua pele. A porta estava entreaberta e ela entrou sem hesitação. Luiz estava sentado na beira da cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos, pensativo. Mas, quando sentiu sua presença, ergueu os olhos e, por um instante, não disse nada. Débora se aproximou devagar. Você disse que queria fazer isso do jeito certo. Sussurrou, parando diante dele. Luiz inspirou fundo, e eu quero. Débora mordeu o lábio, segurando a mão dele entre as suas. Então me diz, qual é o jeito certo? Luiz a puxou para perto, envolvendo sua cintura com firmeza, como se estivesse finalmente aceitando o que sentia. Ele não respondeu com palavras, apenas a beijou, mas dessa vez, não havia hesitação, não havia culpa. Apenas entrega. Débora deslizou os dedos pelos cabelos dele, sentindo seu corpo ceder ao calor do momento. Cada toque, cada suspiro, cada olhar trocado, selava o que já era inevitável. Luiz a ergueu nos braços e a deitou na cama, os olhos cravados nos dela, como se quisesse ter certeza de que aquele era o momento certo. E era. Eles se entregaram um ao outro sem pressa, explorando cada detalhe, gravando na pele o que já estava gravado na alma. Quando tudo se acalmou, Débora permaneceu aninhada no peito de Luiz, ouvindo o ritmo tranquilo de sua respiração. Ele traçou círculos suaves em sua pele, um sorriso satisfeito nos lábios. Acho que agora fizemos do jeito certo. Débora riu baixinho, fechando os olhos. Pela primeira vez, ambos dormiram em paz, sem barreiras entre eles.